Bom, Cadu, ontem aconteceu um julgamento no TJD da Federação com mais um caso de racismo, né? Isso, foram dois julgamentos envolvendo o Clássico Grenal, o último Clássico Grenal agora pela final do Gauchão. Teve a questão do racismo envolvendo o zagueiro do Inter, o Paulão, que no final do jogo torcedores do Grêmio xingaram o Paulão na saída de campo, no fim do jogo, esse jogo aí que a gente tá vendo. O Grêmio foi julgado e foi punido em R$80 mil. Para efeitos de comparação, a punição para o esportivo foi R$30 mil. O Grêmio vai estar sofrendo uma pena. Tomou 5 jogos. Está sofrendo uma pena um pouquinho maior, de R$80 mil. E teve também um outro julgamento em relação a uma briga que teve na torcida do Inter no intervalo do jogo. Perfeito. O Inter foi punido também por R$20 mil. Tá, deixa eu só dizer o seguinte. Isso o tribunal resolveu ganhar dinheiro. É muito importante que se diga isso. É que não previa nenhum outro tipo de punição. Pena branda, R$80 mil é pena branda para racismo. Nós estamos discutindo isso no futebol brasileiro há bastante tempo e tal. Mas que fique a consciência do seguinte: o Grêmio foi punido, condenado por racismo. Então tudo aquilo que a gente fala de que existem setores do Grêmio que são racistas, que têm cânticos racistas, se comprova juridicamente nesse momento. O Grêmio que coíba a ação racista de alguns de seus torcedores. Repito, o Grêmio foi condenado por racismo. É um sinal de alerta para o contexto gremista não sofrer punições maiores lá na sequência. Com medo de reincidência, né? Esse é o risco a partir de agora. Chico, eu não vou desconfiar do tribunal. Quem sou eu para desconfiar da idoneidade? Não vou desconfiar. Agora, me parece bastante claro que o Internacional só foi punido porque o Grêmio também foi. Por que o Internacional seria punido? Quantas brigas dá para o jogo? Isso é verdade. Então vamos punir, vamos multiplicar. Deu 7 brigas, multiplica 20 mil por 7, 140 mil. Tem que ser assim a partir de agora. Internacional, por causa daquele sururu que deu ali, tomou 20 mil, porque um cara se passou com a mulher do outro e resolveu, vamos lá para fora. E aí foi um contingente pouco maior. Eu acho que é uma resposta do tribunal para dizer estamos fazendo alguma coisa, estamos em alerta. Tem mais um Grenal aí para decidir o campeonato. Eu acho que assim, ó, acho que pelo acumulado da obra, pelo quebra das cadeiras e tal. Que o Baldasso falou, aí sim, o Inter foi punido por causa de uma briga, não importa qual briga, o Inter foi punido. No caso do Grêmio também já está lá registrado que o Grêmio foi punido por racismo, só que no caso do Grêmio isso não se restringe só a esse argumento, porque é um crime, né? Não é um desentendimento. O dia que tiver algum outro fator que envolva... O clube foi penalizado, né? Por ação de um ou outro torcedor, o clube foi punido. No dia em que tiver uma ação racista novamente, tomara que não aconteça num jogo do Grêmio, da torcida do Grêmio, a promotoria, que seja em âmbito nacional ou sul-americano, que for condenar o Grêmio, vai levar um papel da Federação Gaúcha de Futebol dizendo, olha, esse time já foi condenado por racismo uma vez. Ele é reincidente e vai pesar contra. E cá entre nós, é de uma idiotice. E quanto os torcedores que vão no campo do adversário estão causando de prejuízo, né? O Internacional só nesse Grenal... E não estão nem aí. Só nesse Grenal o Inter já tomou um prejuízo de 150 mil. Para colocar 1.000 e poucos torcedores, caminhamos para a torcida única. E ainda alguns não se dão conta disso. Ontem o Chico e eu recebemos o Torpedo na Atualidade, segunda edição, dizendo o seguinte: ninguém foi racista com o Paulão, foi um grito só porque ele é ex-jogador do Inter. As pessoas ainda não se dão conta. Só estava sendo vaiado. Imitaram um macaco para um negro. Eu fico pensando... Isso é racismo. Eu fico pensando, é tão difícil identificar um torcedor? Não pode ser, né? É tão difícil. Não pode ser. E responsabilizar a impressão que passa é difícil, porque, por exemplo, a Arena tem câmeras por todos os lados, tem um centro de monitoramento enorme, atrás, embaixo dos telões. Tem a imprensa que está lá registrando tudo, né? Por que não é tão difícil? Por que é tão difícil? E aquele setor ali... A polícia recebeu as imagens dos banheiros químicos. Ali tinha político, ali tinha filho de dirigente, ali tinha filho de gente influente, e eu não sei por que não houve nada. Nada. Tem gente... E até hoje tem alguns que se vangloriam daquela ação, queimamos lá no estádio do rival. E eles se mostram porque botam fotos nas redes sociais, sim. Tá ali o nome, tá ali o rosto, tá ali o lugar, tá ali o dia. Agora, por que é tão difícil? Nós falimos nos jogos, nos Grenais, por conta de 50 marginais, que são os mesmos desde 2004. São os mesmos marginais.
E nós falimos por causa deles. Mas alguns se encorajam quando esses 50 ou 60, aí vira 200. Porque eles se escondem atrás desses valentões. Outra, mais safado do que o cara que imitou o Paulão é o cara que estava do lado e não entregou. Também. E tinha uns 7, 8 ali que a gente olhava lá de cima. Também. E podia o cara dizer, não, é esse aqui. É esse aqui. Abotoa ele ali e pronto. Um segura de um lado, outro do outro e chama a brigada militar. Tem que ser assim. Aí vai se condenar o sujeito. Na hora. Leva pro G-Crim, ajoelha no milho. Aí, mas o mais safado, ou na mesma proporção, porque o que ofendeu é safado também, mas na mesma proporção é o cara que estava do lado. Roberto. Covarde. O Eduardo Neumann, sou contra o racismo, mas eu acho que quem tem que julgar não é o TJD, e sim a Justiça Comum, porque eles não cuidam nem do futebol direito, imagina cuidar do racismo. Desculpa, são duas coisas diferentes. A Justiça Comum tem que prender o racista. A Justiça Desportiva tem que julgar o clube pela ação dos seus torcedores. Eu concordo que o clube seja punido também. O Ministério Público tomou a iniciativa de chamar o Paulão, porque o Paulão cometeu a heresia de dizer que não ia denunciar. Que é um erro tremendo também. Claro, aí o Ministério Público disse, não, para um pouquinho. Para aí, houve o fato. Ele foi no julgamento. Foi.